Em tempos bastante antigos, uma criatura sombria e aterrorizante surgiu nas redondezas de um vilarejo pacato, trazendo consigo uma aura de medo e desespero. Durante muitas noites escuras e silenciosas, o vilarejo foi assolado por ataques brutais, perpetrados por uma terrível criatura negra, cuja sua presença era anunciada pelo odor de morte que deixava pelos caminhos que trilhava. Os habitantes do vilarejo passaram a notar que seus animais de criação andavam sumindo dos pastos e, infelizmente, quando eram encontrados, já estavam em completa putrefação em meio às matas que cercavam suas terras. Marcas de violência e ferocidade indescritíveis confirmavam que o que vinha ocasionando tanto terror não poderia jamais ser humano. Com isso, o terror vinha se espalhando rapidamente pela comunidade, que passava a viver sobre o jugo do medo, temendo pelos próprios entes queridos e pela própria vida. À medida que as noites passavam, mais e mais crianças e mulheres desapareciam misteriosamente, como se fossem levadas para longe por uma força sobrenatural maligna. Os gritos de angústia ecoavam pelas ruas desertas do vilarejo, enquanto as sombras se moviam sinistramente sobre a luz fraca das estrelas. Foi então que, no auge do terror e da desolação, uma criatura revelou-se sorrateiramente surgindo das sombras das matas. Sua fisionomia, horrenda e distorcida, lembrava a de um ser que acabara saindo diretamente do inferno, descrita por muitos que a viram, por ter os seus olhos em um tom amarelado, garras afiadas e ter os joelhos virados para trás. Sua forma lembrava de um lobisomem, uma mistura grotesca entre homem e besta. Tal ser demonstrava características que estava sedenta por sangue e destruição. Foi então que, após muitas noites de terror e desespero, os homens do vilarejo, movidos pela coragem e pela determinação de proteger suas famílias, decidiram se reunir em uma caçada implacável à criatura negra que vinha assolando as suas vidas. Então, armado com tochas e facas afiadas, eles seguiram as pistas deixadas pela fera até uma antiga casa abandonada nos limites da floresta. Neste mesmo lugar foi travada uma sangrenta luta, onde muitos corpos caíram ao chão para nunca mais se levantar. Com muita luta, eles finalmente conseguiram encurralar o lobisomem dentro de uma casa velha. E tão logo conseguiram este feito, jogaram suas tochas em chamas sobre a velha casa de madeira, observando aterrorizados enquanto as chamas consumiam o velho casarão. Também observavam completamente atônitos a criatura terrível que os aterrorizava, em chamas em meio ao fogo. O fogo crepitante a noite escura com a sua luz dançante. E os gritos agonizantes do lobisomem se misturaram ao estalar das chamas. Até mesmo os moradores do vilarejo acabaram ouvindo os gritos que a criatura emitia. E foi neste momento que todos acabaram tendo a plena certeza de que a criatura havia sido destruída. Os homens que restaram na luta contra a fera retornaram ao vilarejo exaustos, acreditando que a paz finalmente havia retornado às suas vidas. No entanto, o mistério e o medo ainda pairava sobre a região, pois relatos de vultos sinistros entre as árvores e o odor persistente da morte continuavam a assombrar os habitantes, revelando a presença de outro ser sombrio nas profundezas da floresta. Assim mesmo, com a aparente vitória sobre o lobisomem,
O vilarejo se envolveu em um clima de suspense e temor, deixando em aberto a possibilidade de que forças obscuras e desconhecidas ainda habitassem as sombras das matas, prontas para emergir e semear o caos mais uma vez. A história da criatura negra e do vilarejo ganhou contornos em um enigma sem solução definitiva, alimentando as lendas e o medo daqueles que ousavam adentrar aquelas terras sombrias. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos que seguem este canal. Por motivos pessoais e também pelo fato de sermos uma família bastante conhecida na cidade em que moramos, não irei revelar meu verdadeiro nome, mas irei me apresentar por um nome fictício. Pois bem, me chamo Rafael. Atualmente estou com meus 21 anos. Sei que ainda há muitas coisas neste mundo que irei experienciar, mas com certeza o que vi naquela noite embrenhado em meio à mata ainda me deixa muito assustado nos dias atuais que vivemos. Para um melhor entendimento, irei explicar onde tudo aconteceu. O ano era 2021. Eu finalmente consegui realizar o meu sonho de entrar para o exército. Lembro-me de passar por um momento chamado de Semana Zero. E seguido desta semana, eu consegui ser um dos poucos escolhidos para finalmente passar pelo internato. Internato esse que só acontece para aqueles que conseguiram ser selecionados e irão poder servir. Mesmo sendo em tempo de pandemia, minha formação foi a mais padrão possível. Lembro-me de terminar minhas instruções de campo básico e então começar a tirar serviço na guarda. Esse serviço era um daqueles que você tira armado com um FAL. Para os que podem estar se perguntando o que este nome significa, FAL é a abreviação para Fuzil Automático Leve. Mas também havia os plantões que tirávamos desarmados. Bom, haviam postos que tirávamos de rádio ou com um cacetete. A escala de serviço era de 48. Era muito boa para aqueles que deram tudo no trabalho, pois podíamos ter 2 dias indo para casa descansar após o expediente. E foi numa 48 de sexta-feira que vi essa coisa. Lembro-me de chegar bem cedo para arrumar meu fardamento, engraxar meu coturno e também ajustar meu cinto suspensório, para assim poder render a guarda do dia anterior. Aquele dia passou normal sem nenhum problema no serviço, mas foi chegando a madrugada que tudo começou. Bem, após faltar 5 minutos para eu assumir o serviço, acabei por ir chamar as pessoas que iriam entrar nos seus postos em breve. E assim esperei o cabo chegar para fazer a rendição. Cada um ficou em seu devido posto. Já o lugar onde eu tiraria minha guarda era um pequeno morro que chamavam até os dias de hoje de colina. Esse lugar acabou recebendo este nome devido sua elevação ser maior aos outros pontos onde se tirava a guarda. Havia muita mata ao redor. Também era normal de se ouvir barulhos por ali, pois aquela mata servia como moradia para algumas espécies de animais. A área ao redor do meu posto haviam cercas bem altas. Cercas essas que se alguém ou alguma coisa encostasse ou batesse, eu iria ouvir. As horas foram se passando tranquilamente.
Mas foi quando faltava apenas 1 hora da minha rendição que eu comecei a me sentir estranho. E ao olhar para a mata, eu tinha plena certeza que alguém estava me observando. De repente, por estar sozinho naquele lugar, em plena madrugada ao redor daquela mata, com isso veio um nó na garganta. Por um momento eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas então foi aí que, ao observar melhor toda a extensão da mata, acabei notando que algo andava em meio à vegetação. O que estava se esgueirando à minha espreita parecia estar me observando. De início cheguei a acreditar que só poderia ser um cachorro que estava naquele lugar, pois era muito comum cachorros estarem andando por ali. Mas foi quando aquilo passou por uma parte descampada da mata, parte esta que o refletor iluminava, que eu consegui ver aquilo com clareza. O que vi era enorme. Parecia um cachorro, mas seu focinho se assemelhava ao focinho de um porco. Seu corpo era cheio de pelos, mas algumas partes, como a barriga, era bastante falha. Suas pernas também pareciam, de certa forma, serem quebradas para trás, e as garras daquilo eram enormes. Sinceramente, acho que aquilo poderia cortar ou estraçalhar carne com muita facilidade. E nesse oculto, eu congelei. Não conseguia me movimentar ao presenciar aquela coisa que estava rondando aquela mata e olhando para mim com o rosto completamente transfigurado. Havia momentos que eu pensava em destravar o fuzil e atirar para afugentar aquela criatura. Mas então eu pensava, qual a explicação eu iria dar para o tenente? Como eu falaria sobre o real motivo daquele tiro? Então decidi que só iria atirar caso aquilo viesse a me atacar. Por um pequeno tempo, aquela coisa ficou andando não muito longe da onde eu estava, como se estivesse achando algum modo de me atacar. Confesso que mesmo numa situação crítica dessas, eu demorei cerca de 2 ou 3 minutos para recobrar as forças e pôr a mente no lugar. Tão logo me recuperei, fiquei olhando aquilo rondando a mata sem tirar os olhos de mim. Parecia que aquilo estava determinado a fazer tudo para me pegar pelas costas. Só não fazia isso porque sabia que eu também não tirava os olhos dela. Ou então, sabia que se viesse para cima de mim, iria acabar se dando muito mal, por conta de eu estar carregando um fuzil 762. Aquilo ficou ali me rodeando por um bom tempo. E o que eu mais temia era que eu não conseguisse atirar naquilo a tempo. Mas foi então que eu consegui ouvir a caminhonete do cabo chegando ao longe. Também já havia passado da minha hora no posto. Aquilo, quando viu as luzes do veículo, acabou correndo numa velocidade impressionante para dentro da mata. Então, quando eu fiz a rendição, acabei falando bem baixo perto do ouvido de um rapaz que estava assumindo aquele posto. Não tira os olhos da mata. Então eu fui embora sem dar explicação. Não consegui dormir aquela noite. Cada vez que eu lembrava daquela situação, meu coração disparava. Parecia estar a 1000. Foi uma noite difícil, mas com o tempo fui deixando isso para lá. Ninguém mais naquela noite viu aquilo. Voltei para aquele posto pelas 6 da manhã e não vi mais nada também. Então entreguei o serviço para a próxima guarnição que havia chegado. Me arrumei e fui cumprir o expediente, mas com aquela coisa ainda na minha cabeça. Mesmo de dia eu olhava para aquela mata, naquele pequeno morro, e lembrava daquela criatura que estava tentando me pegar na madrugada.
Hoje em dias atuais eu acabei pesquisando mais sobre isso. E em meio a essas pesquisas, acabei conhecendo o seu canal. E eu vi muitos relatos que batem exatamente com esta coisa que vi naquele lugar. Que se duvidar, ainda vaga por ali. Obrigado por contar e ouvir o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.